Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Earth, my body, water, my blood, air, my breath, and fire, my spirit. Nesse instante, mantenha os seus olhos fechados, com as palmas das mãos voltadas para cima. Desencoste os seus dentes, soltando os músculos da sua face e do seu corpo, mantendo a sua respiração consciente. No aqui e no agora, sentindo, observando e escutando tudo o que acontece da pele para dentro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá! Bem-vinda, Fran. Bem-vinda, Gabi! E bem-vinda, Clésia. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu queria começar com a nossa pergunta. Para o pessoal que não te conhece, que está nos acompanhando, me diz quem é a Clésia, sem dizer a tua profissão. A Clésia é a mãe do Gabriel, do Samuel e do Caio, e a esposa do Cláudio. A Clésia é uma eterna criança que gosta de correr, literalmente, né? Adoro participar de corridas, adoro viver na natureza, em contato, né? com a natureza, com Deus, e rodeada de amigos. Que lindo! Então agora, com todas essas qualidades, esse brilho, né? Quem é a Clésia voltada então com a profissão, as suas escolhas de carreira, de propósito? Então, inicialmente eu sou professora, né? E acredito que serei professora aí eternamente, né? Porque em cada espaço que nós estamos, não deixamos de ensinar algo e também não deixamos de aprender, porque o professor é esse, né? Que sempre está aprendendo e também não deixa de ensinar, de levar esse conhecimento. E o conhecimento, que é o conhecimento da vida, associado ao conhecimento científico, aos nossos conhecimentos, dos nossos pensamentos, né, das nossas emoções e também da nossa espiritualidade. A minha formação é em ciências da linguagem. Inicialmente eu fiz pedagogia, fiz letras, depois fiz especialização, fiz mestrado e doutorado em ciências da linguagem, né? Então, minha formação científica é na área da educação, né? Mas sempre transitando aí pela linguagem, as linguagens da vida, né? Sim. Clésia, eu tenho uma pergunta que eu já sabia que essa é a primeira, né? Quando foi o seu despertar para a espiritualidade? Como que foi? Olha, é uma pergunta até que nunca ninguém tinha feito. E é uma pergunta especial que agora eu paro para pensar um pouquinho, né, até para te responder, e penso que o despertar para a espiritualidade já vem da infância. Porque esse conceito de espiritualidade não só focado numa religiosidade, né, porque a religião já está, né, eu fui católica por muitos anos, hoje eu sou espírita, e desde a minha infância, né, e eu ainda gosto da religião católica, enfim, né, hoje eu não tenho muitos, né, hoje eu acho que todas as religiões têm contribuições aí, né, para a nossa espiritualidade, mas já esse olhar de espiritualidade, acho que veio já da infância, quando a gente tem a liberdade de correr no interior, né, que eu sei que os esposos de vocês são do interior, né, e são dois meninos queridos e que, né, participaram, acho, dessa infância que eu também participei,
Eu acho que a espiritualidade já desperta lá, quando nós temos liberdade de correr, de brincar, de saber que a vida tem um sentido. E a espiritualidade é isso, né? Ter sentido, ter propósito, é ter a vida como centro. Então, eu já desperto lá na infância. E claro que isso depois vai trazendo para os outros aspectos da vida, né? Sim, eu acredito que conforme nós vamos construindo experiências, né? Que nós vamos tendo noção de como a espiritualidade é importante na nossa vida. Né? E eu percebi isso através, né, do livro. Porque não basta a gente ser um ser espiritualizado, né? Mas a gente colocar isso em prática no dia a dia. E pelo que eu li no seu livro, você fez de uma forma muito bonita. Não só você, né? E assim, Gabi, pensando nessa questão de espiritualidade, eu falo o trato da infância pelas vivências. Sim. Mas essas vivências deram suporte para os acontecimentos da vida. Sim. Então, quando eu fui estudar, todas as dificuldades que eu passei para conseguir fazer uma graduação, para terminar o ensino médio, né? Tudo isso teve uma espiritualidade, embora eu não atribuísse valor àquela espiritualidade por não conhecer. Sim. Só que quando foi com a escrita do livro, com a experiência da doença do Caio, diagnóstico, né, que vocês já no podcast anterior mencionaram, né, sobre essa questão dessa busca dessa espiritualidade, para que nós possamos não focar na doença, mas focar na vida, não focar na morte, focar na vida. Então, acho que essa espiritualidade aparece daquela forma que estava um pouquinho adormecida e ela ganha vida nesse momento. E essa tua fala me lembrou agora, né? Me fez pensar rapidamente na minha infância. Imagina se desde a infância a gente entendesse de fato o que é uma espiritualidade, né? Porque não tem uma fase que a gente está mais aberto a isso do que quando é uma criança, que a gente não tem tanto julgamento, que a gente tem mais honestidade com os nossos sentimentos, na fala, na sinceridade, na brincadeira, na liberdade. Então, criança tem fantasia, tem imaginação. Eu lembro que quando eu era criança, também, né, sou criada em família católica, a minha mãe deixava no meu quarto uma fotinho de Jesus. E toda noite eu sentava lá no meu bidezinho do espelho, passava um batom cor-de-rosa e beijava a foto de Jesus. E eu tive essa consciência da minha fé de verdade, né, da minha espiritualidade, nesse processo que, infelizmente, a gente fica adulto e meio que vai esquecendo dessa leveza, dessa pureza. E sempre me vem essa cena de beijar a foto de Jesus. Né? Então, naquele momento que eu tive um diagnóstico, eu pensava, vou continuar beijando Jesus. Né? Porque, e se a gente desde criança tem essa consciência, imagina como seria mais especial, né? Poder falar sobre isso com as crianças, até sobre a morte, né, que a gente estava comentando antes, esse bloqueio que a gente tem de explicar para uma criança o que é a morte. E talvez a criança entenderia muito melhor o significado. E eu li isso no livro do Caio, foi algo que me chocou bastante, assim, de uma forma positiva. E eu até queria que tu comentasse como foi nesse período, acho que daí você pode contar um pouquinho da história. Mas quando essas crianças, que eram colegas do Caio, fizeram essas lembranças para ele, como foi puro e bonito, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que mais marcou para mim no livro. É difícil escolher uma só, né? Porque o livro inteiro ele é incrível, é uma lição de vida, mas eu acho que das crianças é algo muito forte, muito intenso, que a gente precisa resgatar na gente adulto. Pensar nas crianças dessa leveza, porque o que a criança traz é muita leveza. Nós adultos que vamos com as nossas experiências, às vezes endurecendo um pouquinho. Mas no momento que o Caio parte, então para quem não, né, que está assistindo agora e que não conheceu um pouquinho o Caio, mas o Caio nasceu, se desenvolveu até os 2 anos, né, com toda a saúde, e depois começou a ter dificuldade no caminhar, e teve um diagnóstico de 1 ano e meio de vida. Então, era para ele partir, né? Se o foco fosse a doença, possivelmente ele partiria aos 3 anos e meio. E o Caio ficou até os 10 anos conosco.
Então, essas crianças que estão no livro, que narram a experiência dela, porque elas conhecem o Caio no período da doença, e depois eles disseram, minha mãe falou que ele virou uma estrelinha. Né? Inclusive, 2 crianças foram ao velório, né? Que tinham 6 anos, porque o Caio já tinha 10, mas ele estava estudando em uma turminha de 6 anos, porque fazia mais sentido para ele aquelas brincadeiras, né? E essas crianças foram, né? E até hoje eu lembro, assim, eu estava no velório e eles chegaram com uma flor e disseram, tia, é para você, nós somos da turminha do Caio, nós vamos trazer, porque agora a gente sabe que o Caio virou uma estrelinha. Então, o que é essa estrelinha para uma criança, né? Porque às vezes os adultos tratam muito como uma estrela, mas não dão sentido, às vezes, aquela morte por ser um tabu. E até no início do livro, né? Quando vocês fizeram a leitura ali inicial, as pessoas, de alguma forma, eu percebia que elas ficavam desconfortáveis quando eu falava que eu escrevi um livro que tratasse da partida do Caio. E ele disse, mas tu não vai falar de corrida, tu não vai falar da São Silvestre, tu não vai falar de coisa legal? Eu disse, esse é um outro livro. As levezas, as brincadeiras, as experiências bacanas, né, que tivemos com ele. Mas eu vejo que a morte, pelo fato de ninguém querer falar, para ir atrás de livros, né, a gente quase não encontra, até encontra algumas literaturas, mas são poucas pessoas que falam sobre isso. Muitos perdem os filhos, eu não quero mais tocar nesse assunto, vou ficar vivendo a minha dor e não vou mexer mais nisso, porque vai doer mais ainda, né? E de uma forma tão verdadeira. A Gabi trouxe a fala dela e me fez lembrar uma coisa que até quando eu dou aula de yoga, eu falo para os meus alunos sobre isso. Eu acredito que a diferença da criança para o adulto é que a criança, ela vive o presente. E essa é a espiritualidade dela. Porque ela não está pensando no que pode acontecer. Ela apenas pensa no que está acontecendo, né? Uma criança não vai chorar por algo que pode acontecer um dia, né? Ou por algo que aconteceu há um mês atrás. Ela vai chorar pelo que está acontecendo agora. A consciência do presente é a própria espiritualidade da criança. E o próprio Caio, eu tirei essa conclusão do livro, ele trouxe isso de uma forma muito intensa, que é trazer o amor, a espiritualidade no presente. Viver aqui, eu estou vivendo isso, porque amanhã eu não sei como vai ser, né? Então, como até você mesmo falou, que ele tinha, né, uma expectativa de vida, só que foi focado na vida, foi diferente daquilo. Porque foi vivendo um dia de cada vez, vivendo o presente. E dessa forma ensinando as pessoas, né? Talvez lidar com esse momento, que é tão desafiador para muitas pessoas, é estar consciente do presente, do aqui e do agora. Né? Não chorar pelo que pode acontecer, vamos viver, focar na vida. Esse, eu acredito, um dos ensinamentos. E teve outro, mas que eu vou falar depois, que eu também gostei muito, que é logo no comecinho, assim, que pega bem assim, sabe? São muitos ensinamentos, né? Sim, incrível. E quanto tempo, Clésia, tu demorou, enfim, né, que você precisou para escrever o livro? Então, eu levei 2 anos no processo de escrita, edição, né, para todo o encerramento da obra, vamos dizer assim, até o lançamento, né? Mas eu acho que até daria de escrever mais rapidinho. Mas em função até do tempo que eu tenho, do trabalho, mas também de algumas partes que às vezes dizia assim, para um pouquinho porque está mexendo demais em uma feridinha. Né? E o capítulo até que o meu esposo escreve, ele, será que ela quer mexer nessa ferida? Né? Porque a gente acha que cicatriza e pronto. Né? Eu acho que perder um filho, perder alguém que a gente ama, enfim, né, de alguém próximo, sempre vai estar ali. Né? Vai sempre estar ali, vai ter a saudade, alguns momentos tristes, mas as vivências que você teve, e se você focar no amor, naquilo que vocês construíram, isso se torna mais leve. Então era isso que eu tentei trazer no livro, por mais que as pessoas digam assim, ai meu Deus, chorei aqui, chorei ali, né? As pessoas às vezes comentam, mas eu imagino, né, que tenha sido um choro, às vezes até para a gente se colocar no lugar, ou a gente trazer à memória uma outra pessoa que a gente ama.
mas a gente saber que todos nós passamos por isso. Sim. É aquilo que nós falávamos anteriormente, é um tabu, mas as pessoas parecem que lidam com a morte como se ela não fosse acontecer. E é algo que é certo que vai acontecer. Que é natural da vida, né? De todos nós. Porém, o que nós não consideramos o natural é um filho ir antes do pai. Por isso que choca tantas pessoas. E choca também por se colocar no lugar e pensar, nossa, como eu conseguiria agir, né, nesse momento? Mas eu acho que além do choro né, da tristeza, enfim, de algumas partes, mas mais do que o choro vem a questão do sentir o amor o tempo todo. É um livro que é todas as pessoas, né, desde um colega, o marido, teu esposo, o pai do Caio, as outras pessoas da família que aparecem, parece não, o sentimento ao ler é de um amor que chega até a pessoa que tá lendo. E é muito leve, né? Por mais que, você tá lendo de uma história que é triste, mas não é triste, é uma história muito mais inspiradora, né? De olhar realmente pra quem tá do nosso lado com mais carinho, com mais paciência. E eu fico pensando como seria, né? Foi muito lindo, o que me chamou muito a atenção foi muito lindo o relacionamento teu e do teu esposo nessa situação, dessa parceria de vocês com ele, né? Porque eu nem imagino como deve ter sido ali na hora tá, e agora, o que a gente faz? E os dois pegaram juntos, cada um com o seu, né? E isso é lindo, eu acredito que a história já estava escrita, né? Esse encontro teu e do teu esposo. E o Caio é um presente para vocês, mas vocês foram o principal presente do Caio, né? Eu fiquei muito, muito encantada com a conexão de vocês. Ainda quero conhecer ele. E assim, nós nos casamos, eu tinha 16 anos, né? E o Clóvis 18, então imagina. 16 e 18 anos, né? Eram bem jovenzinhos. Mas eu acho que é aquilo que eu mencionei, né? A vida já era o centro, né? A busca pelo conhecimento já era, né, o nosso ideal de vida, assim. Então, começamos a estudar juntos. Então, quando o Caio chega, de certa forma, nós já tínhamos um pouquinho mais de força, de coragem para enfrentar, né? Nós fomos presenteados, eu sempre penso que nós somos presenteados por Deus por todas as vivências anteriores que nos fortaleceu para aquele momento, né? E até depois para a chegada do Gabriel e do Samuel, né? Porque nós imaginávamos que nós adotaríamos algumas crianças, 1, 2, mas nós não imaginávamos que seriam adolescentes, né? E assim, chega e dizendo, não, eles são nossos filhos, né? Olha a fotinho, vamos adotá-los, vamos, semana que vem nós já vamos lá e vai dar tudo certo, sabe? Então, é esse acreditar na vida, né? Eu acho que essa figura de Jesus que tu traz, né? Diferente, né, da figura que cada um tem de representação de Deus, mas esse universo, ele é tudo muito conectado, né? O nosso Pai Criador, ele conecta tudo. No entanto, que se você observar a obra do começo ao fim, olha todas as belezas que teve. Pessoa que te recebe no hospital, se a pessoa é conhecida, que já conhecia o Caio. A menina que fez ali, né, o Caio voltar à vida, né, que reanimou, era nossa vizinha, estava de plantão. Poxa, minha vizinha está de plantão. Aí vai para a UTI, chega lá a amiga do Clóvis de infância, que é a enfermeira-chefe da UTI. Não é coincidência, né? Sim, não pode ser. E como momentos desafiadores na vida, né, fazem a gente despertar ainda mais para a espiritualidade e muitas vezes unir famílias, né? Unir amigos, porque em momentos assim, muitas vezes a família tem que a gente nem conhece e surge e vem e se une e ali a gente se fortalece cada vez mais. Une as pessoas, né? Os momentos desafiadores, então a gente acho que tem uma noção maior ainda, né, do que é a vida, o significado da vida. Porque eu, por exemplo, quando eu fiquei com episódio de sepse no hospital, a única coisa que eu queria era estar em casa, na minha cama, e eu só visualizava a minha cômoda do lado da cama, eu fiquei, só queria olhar para ela agora. E eu ficava focando naquilo mesmo. Quando eu cheguei em casa, assim, ufa, tô aqui. E, né, coisa simples, do dia a dia, mas que une família. Quem cuidou de mim até todo momento que eu estava
no hospital, foi o meu marido, foi o Igor, e ali mesmo a gente já tem um relacionamento, né, com uma pessoa, mas ali na hora de cuidar, né, e eu corri risco de vida, né, e tu tá ali, a família, isso une mais ainda, né, as pessoas, né, tem uma consciência um pouco diferente, eu acho, quando tem esses momentos desafiadores na vida. E aí, falando do lado da filha que recebeu o diagnóstico, porque isso me veio... Eu senti várias coincidências e conexões ao ler o livro, desde a forma que foi dado o diagnóstico, porque para mim também foi de uma forma muito fria e dura, mas eu sinto que até os próprios médicos têm o medo de falar. Não sabia. Porque eu, teoricamente, estava tranquila, mas eu via o desespero dos meus pais. E aquele diagnóstico ali, pra mim, foi a pior fase de todas, né? Do que descobria sozinha no exame, porque eles estavam assim, eles queriam conforto. Eles queriam, tá, mas o que é isso? Me explica, né? Até a questão da cidade, era a mesma cidade, Florianópolis, né? Neurologista. Então, assim, até os próprios médicos hoje, falando de quem trabalha com pessoas, seja na medicina, ou seja, como falta esse preparo do cuidado humano, dessa parte, não religiosa, mas entender que aquele ser que tá ali tem uma história, e isso eu senti, claro, não julgo, porque é muito difícil para quem dá o diagnóstico também. Eu acredito que não é fácil, mas como profissionais da saúde deveriam ser mais preparados, porque eu fiz uma faculdade da saúde que eu não fui preparada para cuidar de pessoas. E isso eu senti, né, nessas... E ao mesmo tempo vão surgindo pessoas que às vezes nem têm relação, que vão te trazendo até a conexão com os outros pais, né, ir buscar tratamentos além daquilo que foi imposto como convencional. Aí eu queria ver, né, perguntar para ti, porque essa foi minha busca também. Eu fui pro tratamento convencional, medicação, mas o que me chamou mais foi buscar por que eu tive isso, né? O que é esse chamado? E eu vi ali no livro que também teve essa busca mais integrativa também com o Caio, né? Como foi, né, esse caminho de escolhas? Eu trago até no livro como se fossem 3 dimensões, né? Nós buscávamos, né, uma cura física, uma cura espiritual. Então, eu tratei como se fosse 3 medicinas, né? Criei ali, né? Já que eu vou escrever, eu vou ter a liberdade aí de poder criar. Claro. Né? Então, dessa medicina espiritual, essa espiritualidade que nós buscamos para dar conta daquele diagnóstico, né? Porque o diagnóstico não deixa de ser um atestado de óbito naquele momento. Vou te dizer que o nosso sofrimento maior foi com aquele papel do diagnóstico da doença do que do óbito do Caio. O óbito do Caio nós estávamos muito mais preparados porque ali já aparecia uma morte. Ali já era um sinal de morte, não de vida. O diagnóstico não é um sinal de vida. Então ali o sofrimento nosso, eu vou dizer que foi muito maior. E até o Cláudio ainda comentou assim, tu colocaste no livro o que nós falamos na estrada. Eu disse, mas foi o que aconteceu, né? Que tu vem com diagnóstico e aí tu não sabe o que fazer e as pessoas te ligam, daí o que deu o exame? Realmente aquilo que tu imaginava? O Caio vai morrer, tá, e onde você está? Não sei onde eu estou numa estrada, mas eu não sei onde eu estou, né? Porque realmente tu fica sem chão, é um atestado de óbito naquele momento. Ele não é um atestado de vida. Então, isso eu acho que aí dali tu vem primeiro esse sofrimento maior. Aí passam os 2 dias ali, né, todo tumultuado, né, aí que entram os amigos, a família, e aí você começa a procurar, tá, mas pela medicina moderna, né, o que nós temos hoje não tem tratamento, temos pesquisas iniciais na Itália, na Dinamarca, tá, vamos tentar trazer essa pesquisa para o Brasil, vamos até o CONEP pedir autorização para a pesquisa, vamos ao Hospital das Clínicas em Porto Alegre, que tem uma pesquisa de referência em doenças raras, agora descobri que eles estão tem até um local especial, né, que é o título que eles deram agora, eu acho que é Espaço dos Raros, alguma coisa assim, que eu vi que o Dr. Roberto Giuliani, geneticista, né, tá com esse espaço, que é um pesquisador
sensacional, assim, me acolheu lá com um carinho. Ele era só pesquisador, ele não iria fazer nenhum tratamento, mas nós fomos lá conversar e dizer, vamos pegar essa pesquisa, trazer para o Brasil. A Shire foi o laboratório na época que patrocinou, e nós fomos até o Ministério da Saúde pedir, assina isso daí para começar essa pesquisa. Né? Então, é essa união dos pais, de todos. E quando nós fomos até o Ministério da Saúde, nós sabíamos que os nossos filhos não iriam usar. Porque a criança, para participar de um estudo clínico, ela precisa pelo menos dar 10 passos. E nenhuma das 10 crianças que estavam lá caminhava. Mas nós poderíamos salvar outras crianças. Nós não salvaríamos os nossos filhos, mas outros pais poderiam ter, né, ser mais leve a vida deles. Né? Então, foi isso que nós buscamos. Então, essa foi a parte da medicina, vamos dizer, a moderna, né? Mas a medicina tradicional, a complementar, tem muita coisa que pode nos ajudar. Uhum. E a sociedade ainda coloca muito preconceito, ainda tem, né, muitos tabus. Mas o que você... E aí você vai observando que através da alimentação, né, através de uma aplicação de moxa-lostão, outras técnicas, tantas técnicas, né, que tem hoje e que facilita e que dá qualidade de vida e que pode, inclusive, levar a uma cura. Mas a gente, às vezes, canaliza só um lado. Então, eu considero que nós temos os 3 pilares. Né? A medicina moderna nos ajuda, né? Mas essa medicina complementar também vai ajudar. E aí, pensando nesse ser integral, né? E a medicina espiritual. Essa soma que nos, né, nada mais é do que nós estávamos falando. Do ser uma coisa só, não ter que separar o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. Então, por que numa doença eu só vou tratar o físico? Uhum. E isso entra na vida de forma geral, né? Geralmente, por exemplo, a doença é focada naquele lugar, né? E o ser é integral, né? Por exemplo, eu estou com dor de estômago, vai lá tratar do estômago, mas é um sintoma, é apenas um sintoma do que está acontecendo, né? Que estresse que ocasionou essa, né? O que está por trás disso? Então, eu acredito que hoje a gente já está caminhando para algo mais completo, algo mais unido, né? As pessoas estão buscando um pouco mais, já estão tendo um pouco mais de consciência de que se eu, enfim, ficar sabotando os meus pensamentos negativos, né? Isso vai ter uma consequência no meu corpo, ele vai sentir de alguma forma. Que é o que o yoga traz também, outros vários tipos, enfim, medicina também, medicinas. A gente tem uma diferença grande, né, entre a medicina ocidental, a medicina oriental, né, o Oriente trata a pessoa, né, com um ser integral de uma forma, já cuida muito mais dos alimentos, a forma do dia a dia, como tratar o outro, né, é uma coisa um pouco mais unida, diferente daqui, mas e daí, o que aconteceu, né, através do livro, através do que você contou, através do que aconteceu com o Caio, né? E com a família, enfim. Que isso, vocês tiveram ainda mais consciência, né? Disso. E que talvez, não no caso de vocês, mas muitas pessoas não teriam. Se não acontecesse algo, né, que despertasse. Muitas vezes isso é um despertar. E dali para frente, como você falou, né? Não as crianças que já estavam ali naquela pesquisa, naquele momento, mas outras que estão por vir. E algo que me chama muita atenção realmente na saúde, né, enfim, no Ocidente, é que eles tratam, eles focam em tratar, digamos, a morte, que a doença é morte, né, doença, digamos, morte. E o Oriente é a vida, né, eles tratam a vida. Então, por exemplo, a farmácia deles é uma horta, isso aí é a farmácia. A Índia ensina bastante sobre isso, né, sobre alimentação. Então, ali está a minha vida. Como eu devo viver para não precisar tratar da morte. Aqui eles já se especializam mais na questão da morte. Então, é um pouco... A visão, eu acho que muda um pouco. E a espiritualidade nos traz essa consciência. Né? Eu percebi através que você também tem essa consciência, né? Por isso que foi a minha primeira pergunta. Através do livro. Que teve um despertar muito grande, né, da espiritualidade. Por mais que você já tinha, né? Ali quando aconteceu foi incrível. E uma parte do livro que me chamou a atenção bem no comecinho é que você fala, né, sobre muitas vezes você vai e escolher a cor de alguma coisa e você acha depois
estudando a espiritualidade, você acha, isso aqui é supérfluo, né? Que o material que a gente está aqui é supérfluo, mas na verdade não é, porque a gente está vivendo o presente. E para que mais espiritualidade do que eu estar consciente vivendo o presente? Né? Eu quero comer aquilo ali, não tem, às vezes eu fico um pouquinho chateada. Eu estou vivendo o meu presente. E é isso que, se não for, né, que a espiritualidade traz. Viver aqui e agora, né? Pensa ter uma fatia de melancia na beira-mar em Florianópolis. É não ótimo! É qualquer pessoa tem uma melancia. Qual você dizia? Sério, quase, claro, pensa uma melancia sentar lá, picadinha, um sol bem lindo, né? Vamos fazer uma corrida na beira-mar. Poxa, mas a consulta do Caio às 8, tá, mas vamos chegar às 6, né? E depois a gente dá um jeito de tomar banho em algum lugar, e se não levamos uma toalha, levamos lá em cima e está tudo certo. Eu acho isso incrível, né? Aproveitar esses momentos e sempre trazendo, era uma consulta, já é algo que, né? É uma rotina chata, ter que ir lá fazer o exame, consulta. Vamos trazer algo legal para esse momento, né? Algo da nossa vida normal. A gente vai correr, comer uma melancia. E aí falando, não necessariamente, porque as pessoas têm muito isso, né? Do tabu ainda, do que é ser espiritualizado, que é o que a gente tem trazido nos nossos temas principais. Mas no básico a gente se cuida da espiritualidade, né? Eu busquei a nutrição por conta disso, né? Que faça do alimento o seu remédio. Como é uma prática de yoga, da consciência. Então, às vezes a gente fica, mas agora tem que ser espiritualizado, por onde que eu começo, o que eu faço, né? E é no presente, né? É no que vai comer, é no diálogo, é na comunicação. E aos pouquinhos a gente vai se tornando mais abertos e as coisas vão surgindo. Não é algo que você precisa forçar. E ver a vida dessa forma, quando cada pessoa que aparece e que tem um contato com você sério, traz algum aprendizado. E é algo que eu e a Fran, diariamente a gente troca, né? Não, amiga, isso é cura. Isso é a tua cura, perdoa. Né? E a gente trazendo esse olhar, às vezes brincando, às vezes falando sério, às vezes chorando, às vezes rindo. Mas é porque é legal ter essa visão. Porque senão, aconteceu algo errado no meu dia, meu Deus. Ai, não era pra eu ter ido. Ai, que saco. Ai, dá tudo errado. Não, é um aprendizado. Meu Deus, o que eu tenho que mudar? Né? E aí você vai vendo que a espiritualidade é isso. Nada mais é do que você se conhecer a ponto de entender também a tua responsabilidade sobre as ações, né? E das outras pessoas e da situação, mas é acolher, e a gente volta, a nossa criança interior. Acolher a criança é lembrar, né, e às vezes mexe com trauma, às vezes mexe com uma questão que aconteceu lá, mas quando a gente olha, tem orgulho dessa criança e traz ela, que ela tá aqui ainda, e até você começou falando, uma eterna criança, que gosta de correr. É uma criança que foi acolhida. E isso que eu vejo que é o mais espiritual, né? É você voltar a ter essa conexão, que nada mais é do que a tua essência. E se espelhar mais nas crianças. Lembrar, ver fotos, falar com a família. Ter esses momentos, assim, que a gente relaxa também um pouco. Porque às vezes a espiritualidade tá ali, ó. Mas a gente tá tão no... Acorda, trabalha, volta, e resolve o pepino, e paga a conta, e vive num looping. Né? Então, se eu tenho a consulta às 8, eu vou sair às 7h45. Não, eu vou sair às 6 e vou correr. Olha só, já fez isso, Fran? Eu nunca fiz, eu quero fazer agora. Em vez de antes da consulta, antes de uma reunião, tirar uma horinha antes pra ir correndo. Sim, não, é yoga daí. Outro dia até levei a Fran em um morrinho lá bem especial pra gente fazer yoga lá. Viu? Bem especial. Sim, né? A gente fez lá, que foi quando a gente se conheceu lá em Gravatal, né? Lá, o Mirante, é muito lindo lá, a conexão lá é maravilhosa. Nos conhecemos através, né, de uma pessoa em comum, a querida. E foi lá que a gente teve nosso primeiro contato e ele já veio. Né? E agora estamos aqui, né? E é isso. Olha quanta conexão. Enquanto a Gabi estava falando, eu estava pensando, olha só, ela corre, ela gosta de correr. E a primeira coisa que ela falou da espiritualidade foi o quê? É correr quando era criança. Olha que incrível. E aí a Gabi, quando falou sobre a nutrição, ela falou, quando a minha avó falou que era para comer alface, que fazia bem pro coração, nananana. Eu, por exemplo, quando era criança, eu fazia balé
E eu sonhava em ser a minha professora de balé que dava yoga pra gente. Eu jamais ia pensar que eu ia dar aula de yoga um dia. Então, olha só que conexão, né? Nossas crianças são muito acolhidas, são muito felizes nesse momento. Isso, é encontrar o propósito agora, acho que é isso, buscar o que a tua criança queria ser. Eu queria ser astronauta. Como que a gente vai funcionar isso agora? Eu queria ser eu queria ser dançarina do Faustão. A primeira coisa que eu queria ser, né? Não. Aí, tanto que eu cheguei pro meu pai um dia, nem sei se ele lembra, eu falei assim, pai, e se eu fizer artes cênicas? Daí ele falou, Gabriele, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. Não pode Mas agora, falando de corrida, a Clésia, ela trouxe uns elementos pra gente, na nossa conversa. Eu queria te dar a sua... Você contar um pouquinho sobre esse símbolo que ele representa, tanto da Clésia quanto, né, da sua história até agora. Então, né, se a gente olhar, né, é uma corrida da São Silvestre, né? É a medalha final. Essa daqui foi a medalha do Caio, que ele recebeu, né, ao participar da São Silvestre. Eu acho que já começa por aqui, que é a forma de troféu, porque geralmente, né, a gente, quando tu alcança um objetivo, tu recebe uma premiação. Então, acho que a vida já é a premiação nossa que nós temos. Estar hoje aqui, juntos, conversando no carro, acordar cedo, já foi um prêmio. E aí, quando nós vamos a São Silvestre, o primeiro desafio era andar de avião, porque os médicos diziam, o Caio não pode andar de avião, porque ele vai falecer no avião. Né? Não pode, a criança vai ter a questão da pressurização ali do ar, tal, ele não tem como andar. Mas ele não vai morrer em 1 ano e meio, então vamos testar tudo isso, né? Estou fazendo arte aqui. Então, vamos testar para ver se morre mesmo, né? Vamos lá que não vai morrer daqui 1 ano e meio, então vamos andar de avião, cara. Aí chegava no local, mandava uma foto, o médico dizia assim, doutor, estou muito vivo, eu não morri no avião. E nós andamos mais de 20 vezes de avião com o Caio, né? Então, né, íamos... alguém dizia, principalmente no início, né? Vai lá que alguém benze que vai te ajudar. Vamos lá, né? E lá e o Caio se aventurou. E aí a corrida São Silvestre foi algo muito bacana, porque como nós corríamos, né, todo mundo aqui deveria participar um dia da São Silvestre. Porque ela é uma corrida pela vida mesmo. Ninguém está lá se não for os quenianos, né? E aí os brasileiros, né? Que tem uma corrida... né, com velocidade, com pace, enfim, se não for profissional, tu vê as pessoas agradecendo, né? Tu vê assim uma pessoa que está lá com 80 anos correndo, tu vê uma pessoa que está começando a voltar o cabelinho porque teve câncer, ele está lá agradecendo. Então é uma festa, eu vejo uma festa da vida e da cultura. Representação do Rio Grande do Sul, que está lá caracterizado, nordestino, enfim, todas as pessoas estão lá de alguma forma, tanto para agradecer quanto para socializar esse momento. E o Caio, tão danado que ele sempre dava uns sustos na gente. Na noite anterior, uma colega minha, a Carla, ainda semana passada, dizendo, Clésia, lembra como nós ficamos angustiados com a febre do Caio no dia anterior? Eu disse, olha, eu nem lembrava que ele teve febre, porque para nós isso já era tão comum que a gente dizia assim, não, amanhã ele vai estar bem. A gente nunca colocava o foco na doença. Amanhã ele vai estar bem, nós vamos correr a São Silvestre, vai dar tudo certo. E aí começa a chuva e o Caio com febre. Primeira coisa nós pensamos, chuva para correr São Silvestre? Não vai dar de correr com ele. Mas não pode chover na hora. E se chover? Vamos atrás de balão, né? Balão, porque o que nós pensamos? Vamos achar um plástico transparente, furamos ali, colocamos em volta dele, mas para não abafar, vamos colocar balão em volta, que daí ficar entrando ar pelos balões, nós pensamos, né? Vamos fazer aí uma penca de balão. Nós sempre achávamos uma forma. A solução sempre tinha. E nós saímos, nós estávamos, acho que umas 10 pessoas, saiu todo mundo atrás de balão. E nós chegávamos nas lojas e dizia, tem balão aqui? Não, não tem balão. Como São Paulo não tem balão? Aí descobrimos que São Paulo eles chamam de bexiga, não é de balão. Sim. E aí nunca ia achar o balão, né? Daí na última guria assim, e eu assim, tá, mas sopra assim, ó, enche, né? Aí eles disseram, não, é bexiga. E aí nós encontramos, só que no outro dia, acorda um dia de sol, nós acordamos com um dia de sol muito lindo e o Caio sem febre. Não precisou da bexiga, não precisou do balão, não precisou da capa de chuva, né? E fizemos uma corrida. E lá conhecemos muitas pessoas. Conhecemos, inclusive, o Vanderlei, que um professor de educação física querido,
estava com o grupo dele, abandonou o grupo e foi correr conosco para ajudar, porque nosso voo era para Jaguaruna muito rapidinho. Meio-dia, terminava a corrida 11h30, meia hora o voo saía. Então, entre 11h30 e meia hora, já era para estar no aeroporto 11h30, né? Pelo certo. Mas tudo dá certo. E aí ele nos ajudou, porque nós estávamos com medo de bater a cadeirinha nas pernas das pessoas. A gente gritava, cadeirinha, cadeirinha, né? Para ninguém bater no pezinho de ninguém. E aí ele nos ajudou, porque ele tinha um porte físico melhor que o meu. E aí, no outro ano, nós estávamos em 2017, o Caio já estava inscrito novamente para São Silvestre, só que aí ele partiu em julho. E aí, toda essa equipe lá de Pindamonhangaba, que é da equipe do Vanderlei, fizeram camisetas, tudo, e montaram um grupo de mais ou menos 150 atletas, mas o nosso grupo aqui de Gravatal, Tubarão de Santa Catarina, e corremos em homenagem ao Caio. E aí teve o Digão, que é o Rodriguinho, né? Mas a gente chamava de Digão, o Rodrigo. A mãe do Rodrigo foi correu aquele dia conosco e deixou que nós levássemos o Caio, o Rodrigo representando o Caio. Que lindo. Quantas pessoas unidas por um propósito. Né? E a corrida, eu acho que, né? A Gabi até coloca aqui também, né? Esse aqui foi um troféu, né, em uma homenagem especial em 2017, que daí quando o Caio falece, em Tubarão nós temos o Cortuba, né, que é um clube de corredores de rua de Tubarão, e eles homenageiam o Caio, né, naquele ano o ranking final foi o ranking em nome do Caio. Então o Caio acho que veio, não foi um propósito apenas para passar 10 anos, né, por isso que as pessoas dizem, a Clésia continua falando do filho que já faleceu, porque para mim, na realidade, não tem essa divisão dos 10 anos, Sim. né? Eu acho que a história dele foi tão bonita e ele teve um esforço tão grandioso pela vida que não dá para ficar resumindo 10 anos, né? Então, acho que esses são os troféus que ele deixa para nós em forma simbólica, mas muito mais para o nosso interno, né? Para a nossa espiritualidade. No livro fala bastante do olhar dele, né? Um olhar amoroso, sorrindo com os olhos. E eu fico tentando imaginar como era ele correndo lá, a alegria dele. Imagina, o Caio atleta. E até mesmo no início da corrida, a saturação dele geralmente era mais baixinha, né? Todo mundo se apavorava. 86, quem é médico aí fica apavorado com 86 de saturação. E nós terminávamos a corrida, colocávamos o oxímetro, 94, 96. Ah, ele queria correr. Então... quando a comunicação não era pelo olhar, o oxímetro nos ajudava com essa comunicação também. E aí teve outro item lindo que você trouxe. Eu amo borboleta, né? Eu tenho uma também. E pra gente falar um pouquinho desse símbolo, né? Acho que a maioria das pessoas que pensa em borboleta pensa na transformação. Né? E como foi esse símbolo da borboleta na sua vida? Então, quem já leu o livro, né, percebe que essa conexão da borboleta é a conexão que nós continuamos com o Caio até hoje. É incrível, assim, pensar nele, fazer alguma atividade conectada com ele, sempre uma borboleta vai passar e vai estar conosco, isso é certo. E essa conexão aconteceu muito no dia após que ele partiu. Eu estava na Beira-Rio, sentada lá em Tubarão, porque tinha que fazer o pagamento, né, do velório, enfim. E na hora veio aquele sentimento de mãe muito forte, né? Quem está cuidando do Caio hoje? Porque foi sempre nós que cuidamos, e agora? Quem está cuidando dele? Alguém tem que receber ele no plano espiritual, tem que cuidar. Será que ele sabe que ele já pode andar, que ele não precisa mais do corpo físico? E quem é que está ensinando isso para ele? E me deu um desespero na hora, assim, eu não conseguia pensar em nada, e eu pensava na minha avó, será que é a Dindinha, será que é fulano? Vocês estão cuidando? Daí na mesma hora já me incomodei com eles, eu não sei nem se vocês estão cuidando, sabe aquela coisa de mãe, assim, né? E aí eu disse, ai Deus, me manda um sinalzinho, né? Tu está vendo que eu estou sofrendo, então manda um sinal, me manda uma borboleta, eu disse assim, né? Me manda uma borboleta para ver se para eu ficar tranquila.
E aí, a gente sempre tenta trazer uma brincadeira no meio de algo, às vezes, muito triste. E o Cláudio, a gente tem o hábito de um ajudar o outro a não ficar caindo no sofrimento, né? Aí o Cláudio olhou e ficou com muita pena de mim na hora. Daí o Cláudio assim, ai, querida, não vai ter borboleta. Olha aqui, não tem flores, só tem as árvores. Julho, frio, tu acha que vai vir borboleta nesse horário, com esse frio? Mais fácil vir uma capivara, né? Porque na beira-rio de Tubarão, capivara vem, mas borboletas não vai vir. Daí eu fiquei tão chateada que eu disse assim, também nem quero mais borboleta. Também não quero mais. Aí, e fiquei chorando. Tinha um tronco assim bem grande, eu lembro bem do tronco assim, podre. Aí eu sentei, chorei. E aí, de repente, o Cláudio ficou assim. O Cláudio cutucou, eu lembro de dizer, querida. Né? E olha que ele não me chamava muito de querida, né? Ele me chamou de querida, eu assim, tem coisa errada aí, me chamando tanto de querida assim. E ele olhou assim, olha o que tem à tua frente e olha o que tem ao teu lado. Veio uma borboletinha toda quebradinha, branquinha. Era o Caio, sabe? Toda quebradinha, porque ele com as dificuldades de movimento, braço, perna, né? O Caio era todo quebradinho, o corpo dele, né? A borboletinha pousa bem ao lado, branquinha aqui. E na minha frente fica uma daquela borboletinha do mato, que é laranja com preto. Ela fica fazendo o sinal do infinito, assim, na minha frente, sabe? Chamando a minha atenção. E eu não prestei atenção. Daí o Cláudio me cutucou, olha a borboleta, e tem outra ao teu lado. Aí eu dou aquele suspiro assim, digo, obrigada, Deus. Ele não tá sozinho. E aí ela sai e a branquinha fica até a gente ir embora. E aí eu assim... eu acho que eu vou levar ela, vou botar dentro de uma caixinha, né? Eu queria, parece que naquela hora, ter um pedacinho do Caio ainda, porque a gente é matéria, né? Então eu queria a presença física dele, não queria só a presença espiritual. Por mais que a gente diga, eu entendo a morte, eu sei, mas a gente quer a vida. A gente quer o corpo, a gente não quer só o espírito, né? E eu assim, eu acho que eu vou levar para cada vez que eu tiver saudade do Caio, olhar. Eu disse, mas eu vou ter que matar a bichinha, né? Porque se eu botar dentro da caixinha, ela vai morrer. Né? Ela não vai conseguir viver dentro de casa para sempre. E aí eu disse, eu vou ter que deixar, assim como eu deixei o Caio partir, eu vou ter que deixar a borboleta. Gente, aquela borboleta foi muito dolorosa para deixar. Doeu muito de deixá-la, sabe? Porque parece que novamente... Teve que se despedir. Eu tive que me despedir. E aí hoje... ela é sinal de vida. Ressignificou, né? E é um símbolo bonito, né? Algo leve. E é que a gente estava comentando do sair do casulo. Daí trazendo para nossa vida hoje, né? O que seria ser uma borboleta, né? O sair do casulo. Explorar, né? Para que estamos aqui? Que é muito maior do que uma rotina, do que sejamos todos borboletas leves, né? E não só aquela lagarta lá no casulo. Mas ela tá no processo. Ela tá num processo. Ela precisa passar por aquele momento para que ela esteja preparada para outros voos, né? Muitas vezes, né? Eu acredito que o casulo também representa a questão desse dia a dia de as pessoas não verem, né? O que tem além disso aqui? Então, você é uma lagartinha, aí você precisa passar por aquele processo pro casulo, que é o desafiador, né? Pra depois se libertar. Da mesma forma que o casulo pode ser confortável e quentinho, o casulo pode ser claustrofóbico e dolorido. Sim. Então, essa é a vida, né? A gente tem vários casulos aí pra se libertar. E tem que esperar o tempo certo, né? Não adianta. Né? Porque senão você sai sem uma asa. Nossa, e agora... O que nós comentávamos anteriormente do nosso grupo de mães que nós estamos estruturando agora, né? Hoje eu já converso com algumas mães, atendo às vezes, né? No sentido de escuta empática mesmo, né? Pessoas que são de outros estados e que de alguma forma descobrem o nosso telefone ou que passam para a gente, olha, uma mãe lá em Pernambuco perdeu um filho, assim e tal, e precisa muito de ajuda, você pode ajudar? Posso. Faz a mediação, né? Só de alguma forma apresenta, diz que eu posso dizer o teu nome, e está tudo certo, né? E o quanto as pessoas precisam, sabe? De alguém que ouça, que não julgue, às vezes só escuta. Sim. Né? A gente fala isso, né? Uma para outra, todo dia. Só ouvir. Né? Então é isso. E aí, né, nessa organização, né, das mães, hoje eu e a Camila,
né? A Camila também, né? Perdeu a Maria Eugênia também faz essa passagem, né? E a Maria Eugênia era amiga do Caio, né? Estudaram juntas, tudo. E agora nós estamos organizando, né, que são pérolas do amor, porque é um princípio muito parecido, simbólico, com o da borboleta, porque a pérola, ela tem um tempo para ela ser pérola, para ela ser preciosa. Né? Ninguém nasce precioso, está aqui para esse desenvolvimento. Né? E no momento que você está preparado, que essa pérola, né, vira uma joia, aí essa concha se abre e você vai, assim, com a borboleta, com o casulo. Então, Pérolas do Amor foi inspiração da Camila. É um projeto, então, para mães. Para mães que perderam filhos. Nosso primeiro encontro vai ser, né? Agora, hoje é dia 16, então já foi. Foi dia 13, né? Dia 13 agora, desse mês de junho. Foi o nosso primeiro encontro. É presencial, Clésia? Presencial. Daí aonde que tem os encontros? Qual cidade? Em Tubarão, é o nosso primeiro. A princípio, o nosso objetivo era apenas 7 mães. Só que já deu 13. E a gente sabe que tem muito mais, né? Sim. Mas como é uma primeira experiência, nós queremos também ser um grupo pequeno para que todas possam se ouvir, porque esse é um grupo muito grande, né? E a ideia é que nós possamos nos fortalecer enquanto grupo, enquanto mães, para que outras mães que precisam de ajuda, alguém do grupo sempre esteja à disposição para fazer essa escuta empática, né? Sim. E é muito interessante quando a gente perde um filho, como a gente quer ouvir de outra mãe também, que já perdeu, que também passou pela estava experiência. No livro. É muito interessante, assim, quando você diz, mas quanto tempo dói isso? Dói para sempre? É sempre o vazio? Contigo também foi assim? Então, eu acredito que esse grupo possa ajudar. E nem que seja nos ajudar, porque não deixa de ser um processo terapêutico. Sim. A gente se ajuda e ajuda o outro, né? E tu me falou sobre outros projetos também, né? No WhatsApp, quando a gente conversou, que tinha mais outros projetos. Eu queria saber também um pouco sobre a sua formação hoje. O que fez você, né? O que motivou que você vai terminar agora no final do ano? Eu quero saber um pouquinho sobre... Então, eu trabalho na educação, né, já há 30 anos, e a gente olha para cada criança hoje que chega na escola, a gente vê, não pode ver só o aspecto cognitivo, né? E, tradicionalmente, a escola tem muito esse olhar, né, só é 5, é 7, é 9, é 10. A nota. É nota, né? Isso enquanto instituição de ensino. Sim. No Brasil é muito ainda assim, né? É muito fechada. E ali nós temos famílias, nós temos seres que têm todas as dimensões, embora na escola a gente às vezes foca mais na dimensão cognitiva. E a partir do momento que eu escrevi o livro, as pessoas vão chegando e de alguma forma a gente tem que estar preparada para essas pessoas também que chegam. Não é só o nosso coração, eu sinto que nós temos responsabilidade com os conhecimentos que nós temos hoje disponibilizados pela sociedade, né, seja da psicologia, da psiquiatria, de todas as áreas, né, para que nós possamos fortalecer e ter mais conhecimento para fortalecer outras pessoas, né? E aí eu comecei a estudar psicologia transpessoal, porque considera também o ser integral e considera a espiritualidade. Não a espiritualidade no sentido que tu vai dizer para o teu cliente, teu paciente, o que ele deve fazer, não. Mas é acolher a espiritualidade daquela pessoa que está à tua frente e, de alguma forma, validar. Porque muitas linhas hoje não validam, né? Não, isso não é para ti. Né? Separa, isso aí tu vai conversar lá com o teu pastor, com o teu padre. É tudo separado, né? Separado. Então, pensando nessa visão integral. Então, foi onde eu comecei a estudar psicologia transpessoal, porque ela considera o ser em todas as dimensões. Né? Não há essa separação do aspecto físico, né? Do aspecto cognitivo, do aspecto emocional, do aspecto espiritual. E aí eu termino no final do ano essa formação, né, de terapeuta e que a gente possa, né, estar aí mais aberta ainda para outras possibilidades, né, para fazer um pouquinho, ser aquele beija-flor. Sim. Né? Não tem aquela história do beija-flor que ele está lá, tem um incêndio e ele vai, pega a gotinha de água no oceano e solta, e aí os outros pássaros ficam rindo dizendo, cara, como é que tu vai apagar todo esse fogo, esse incêndio com uma gotinha? Eles não interessam, eu estou fazendo a minha parte. Sim. E aí a gente estava falando antes do Ubuntu, né?
que conecta tudo isso. E assim, a questão do beija-flor é isso. Às vezes a gente acha que o nosso pequeno esforço não vale e a gente não faz. Aí eu vou paralisar, mas eu quero mudar, porque isso não tá certo. E que essa tua procura inspire quem tá na educação também. Porque como é bonito trazer isso para o ambiente educacional. Essa visão integral, né? Todos aqui já estudaram, já tiveram em escolas. E poucas vezes, pelo menos na minha vivência, eu tive professores que sabiam realmente quem era a Gabriele. Né? Como era avaliada a Gabriele, como era avaliada a Fran para um professor, para um pai, para uma mãe. Então, como isso hoje gera na gente essas crenças também tanto do perfeccionismo por conta da nota, dessa rigidez, da busca por uma aprovação, né? Só nas minhas habilidades, eu tenho que ser bom nisso, eu tenho que ser bom naquilo. Eu não posso hoje decidir não ir para a escola, né? Eu não tô legal. Então, toda essa questão emocional, quantas vezes, né, as crianças passam por vários problemas dentro de casa, isso é muito desafiador no ambiente educacional. A minha tia também, ela é muitos anos de pedagoga e direção de uma escola estadual lá no Rio Grande do Sul, e ela traz muito isso, né? O quanto eles têm que se preocupar em saber o que está acontecendo com aquela criança na casa dela também. Mas eu não lembro de viver isso quando eu estava lá. Então, cada vez mais isso está se abrindo, né? E pensando que não é só para o meu bem particular, é que de pouquinho em pouquinho vai expandindo. O bem sempre vai dispersar com mais facilidade, né? Porque essa é a intenção, o amor, o bem. E eu fico refletindo muito isso durante a vida, assim, porque às vezes a gente não tá tão legal e a gente já se culpa, né? De não tá fazendo tudo como deveria. Mas não, aquilo que eu falar para aquela pessoa, um bom dia com um sorriso já vai mudar. E às vezes a gente deseja fazer um projeto muito grandioso e às vezes as coisas nunca acontecem. Exato. Né? Então fazer pequeno. Hoje o que eu posso fazer é isso, é ouvir uma pessoa, está ótimo. Não preciso fazer uma palestra para que eu possa ajudá-los. Basta ser para uma pessoa. Se eu fizer isso para uma, eu ajudei, está ótimo. Temos livros para indicar. A Clésia trouxe livros para indicar e eu achei muito interessante. Conta um pouquinho pra gente o que fez você escolher trazer esses livros aqui hoje. Nós temos 5 minutinhos. 5 minutinhos, então. 5 minutinhos, passou. Ai, meu Deus. Eu só peguei os 3 porque tinha muita coisa ali no carro, né? Esse livro aqui, gente, é muito bom. Apenas leiam. A morte é um dia que vale a pena viver. Apenas leiam. Pode falar. Desculpa, Cláudia. Então, a Ana Cláudia, ela justamente vai trabalhar com pessoas, né, que estão num período ali bem difícil da vida. Né? Mas como é que você olha, né? E ela é inspirada pela Elizabeth. Então começa... essa eu não sabia. Começa com a Elizabeth. Ela é inspirada pela Elizabeth americana, e ela vai olhar, ela vai tratar dos cuidados paliativos. E justamente ela vai contar, basicamente, uma autobiografia aí. E ela vai dizer assim, olha, não é possível que a pessoa está morrendo e a gente diga, se entra ali, o médico entra e diga assim, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A pessoa já percebe pelo seu corpo que não está tudo bem. Como é que você acolhe isso e diz, doutor, será que eu vou partir? Olha, eu acredito também que você vai partir, mas o que eu posso fazer para lhe ajudar nesse processo? Cuidar dele, cuidar da vida, não significa não dizer que vai ter partida, mas como é que você faz isso? Né? E isso aconteceu com o Caio no momento dele, que nós percebemos que não tinha mais como voltar à vida. Que se fosse voltar, seria algo de muito sofrimento para ele. Sim. E aí a gente diz, querido, se tu considera que esse é o teu momento, está tudo certo, para nós vai ficar muito difícil, vai, mas para ti vai ficar mais leve. Né? Então, esse olhar para as pessoas, né? E ela narra, inclusive, Elizabeth, de uma criança, ela sabia que ela já ia partir, e os pais, todo mundo dizendo assim, não vai te acontecer nada, não vai te acontecer nada. E ele diz, e aí ela chega e diz, o que você gostaria de fazer? Eu quero andar de bicicleta. Então, elas tiram a criança do hospital,
levam em casa, tiram a bicicleta que já estava lá com teia de aranha, tiram essa bicicleta, colocam ele em cima, 4 pessoas para segurar, e ele vai, e depois de 3 dias ele parte. Viu? Desejo. Não é? Então, acho que são indicações nesse sentido, que não é indicações para a morte, mas é indicações para a vida, para que nós possamos nos inspirar para ter esse olhar para a vida, né? E que nós possamos acolher quem está nesse período de transição também, porque a vida vai dar continuidade, né? Seja em outro plano, mas a vida vai continuar, não com o corpo físico, mas continua. É que eu faço essa transição, né? Eu acho que o ser humano tem esse direito, né? Sim, de ser acolhido nesse momento. Gente, é muito fácil acolher o nascimento, não é? Mas acho que é o mesmo olhar que a gente acolhe o nascimento, a gente também tem que acolher o momento de partida, né? E o Ken Wilber, foi agora há pouco tempo, né? Até foi uma indicação na minha pós-graduação, ele traz essa visão integral, justamente que nós conversamos o tempo todo aqui, né? Pode mostrar aí. Né? E ele estudou arte, estudou a cultura, estudou a psicologia, estudou a medicina, e tenta criar, ele tem vários livros, e ele tenta criar um mapa, como se fosse meio que um GPS para a vida. Isso serve para empresas, serve para a tua vida pessoal, serve para qualquer área. Ele cria um mapa, e como é que é esse mapa, né? Como é que nós podemos ter uma vida bacana, uma vida integral, mas olhando para todas essas dimensões. Muito incrível, já está na lista. E é por celebrar a vida que estamos aqui hoje, né? E toda celebração, acho que, né, merece um presente, um mimo. E nós estamos aqui, ó, com vários mimos para a Clésia. Esse são um presente dos nossos parceiros. Acredito, já ganhei a minha xícara que eu adoro, né? Ai, muito obrigada. De Gaia, Go Move, aqui é de Tubarão, esse aqui é de Balneário. Ai, são muito obrigada. mimos. Depois eu vou abrir com muito carinho, né? Sutilmente, né? Mas já vou dar uma espiadinha. Tá? Ô, Clésia, eu até queria que tu... A Fran, que é a terapeuta lá da Essência de Gaia, te mandou uma mensagem, e eu vou ler aqui pra ti. Dela, que ela é terapeuta também, e ela se conectou com a tua energia para escolher o presente que ela queria te dar. Ai, que... E ela disse que ia, né, ó, fala pra Clésia, a vela é o fogo para que a sua luz nunca se apague. E que onde você for, a sua luz se mantenha acesa. E ela escolheu a essência de baunilha porque demonstra a sua doçura. Não é verdade? Ai, que cheiroso. Muito querida. Ai, que delícia. Eu não ia abrir aqui porque achei que não daria, mas eu já abri e eu vou dizer que eu amei. E assim, só estar aqui já é um presente. Clésia, né? Muito obrigada. Sim, gostaria muito de agradecer a sua presença. Só deixa eu agradecer também esse presente. Sim, claro. Maravilhoso, né? As meninas da Go Move, que sempre... Então, gratidão pelo presente. Sim. Vou olhar agora também com muito carinho, assim como eu olhei a velhinha. E antes de vocês agradecerem, eu vou continuar agradecendo. Vocês são muito especiais. Eu desejo, assim, que vocês possam continuar com esse projeto, que seja um projeto que leve a vida para as pessoas. Gratidão. E eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, por tudo, né? Por todos os ensinamentos, desde o instante em que eu conheci você até agora. Foi uma luz. E quando a gente escolheu a primeira, né, convidada para estar aqui, assim, gente, a Clésia. Ai, que lindo. E fico muito feliz que tudo tenha dado certo. E seguimos juntas, né? Seguimos juntas. Gratidão. Foi um prazer imenso ter te conhecido. Por mais que eu lendo o livro, eu já sentia bem intimidade com a Clésia. Não, eu já chamo de Gabi, né? Já Gabriela. Então, obrigada, pessoal que assistiu até aqui. Gratidão pela audiência, pela companhia nesse episódio. Foi bem legal, bem intenso, bem emocionante. Sim. E até o próximo episódio. Sutilmente podcast.